Olá, que beleza, hein? Belo resultado, 6-4, não é todo dia, na casa dos outros, contra o Goiás, adversário direto. Muito bom, hein, Diego? Muito bom mesmo, resultado altamente inusitado, né? Muita coisa para falar sobre esse jogo, surpresas grandes, né? Em todos os níveis. Mas vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos nessa. Pois é, Bahia 6, Goiás 4, lá no Serrinho, em Goiânia. Essa surpresa, esse placar esquisitíssimo. Eu estava falando aqui, pai, comentando com alguns amigos que se o jogo do Bahia contra o rebaixamento for uma partida de tênis, nós vencemos o primeiro set por 6-4. Uma Um boa. placar de tênis a gente teve hoje. Vamos aproveitar e pedir aqui aos amigos que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade para a gente seguir crescendo nesse projeto, sempre com o apoio e auxílio de vocês. Vamos dar uma olhada logo na escalação, para que você chegou a comentar um pouco sobre ela mais cedo. Uma escalação que teve alguns pontos polêmicos, algumas escolhas inusitadas de Rogério. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que é que Rogério colocou no campo hoje com uma escalação do Bahia. Eu compartilhei aí com o pessoal essas duas telas, a primeira com a formação inicial, com a escalação em si, e a outra com a formação tática. Eu vou só destacar logo de início, vamos falar da escalação 1 a 1, né? Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo, Camilo Cândido, Rezende, Iago Felipe, Tassiano, Cauli, Ademir e Everaldo. O Bahia divulgou, eu acho sempre interessante isso, divulgou, fez aquela divulgação de um painel tático, né, como a gente usa também aqui no Farol, e o painel tático não corresponde exatamente ao que a gente viu em campo, né? No painel tático aí tá Cauli como ponta esquerda, como meia esquerda, não foi isso que aconteceu no jogo. Tassiano jogou mais daquele lado. Quem jogou mais na direita foi Ademir, apesar de Cauli ter caído por ali, inclusive no lance do primeiro gol. E Cauli jogou como ponta de lança mesmo, jogando atrás do centroavante, lá ele, e aí fazendo as jogadas a partir daí com muita movimentação, mas o desenho do time não foi bem esse que está aí colocado pela assessoria do Bahia. Cauli não jogou na esquerda, na verdade, Tassiano caiu mais por lá. Pela direita foi mais Ademir e Cauli ali de ponta de lança, jogando próximo de Everaldo. Everaldo, que é a notícia do jogo, sem dúvida a notícia mais impactante do jogo, mas eu vou passar para você falar assim em termos gerais, e depois eu vou destacar só como o Bahia terminou o jogo, que é uma coisa muito curiosa também. O Bahia terminou o jogo completamente diferente disso. Mas vamos com a escalação inicial e o que aconteceu nesse primeiro tempo extremamente movimentado lá no Serrinha, pai. Bom, é o seguinte, eu compartilhei com alguns amigos, alguns familiares, assim que recebi a escalação, eu compartilhei minha opinião. Eu acho que já é tempo de se olhar as laterais do Bahia. Se for o caso de manter Gilberto na direita e Camilo Cândido na esquerda, é preciso ter uma cobertura efetiva desses elementos. O Bahia que meteu 2-0, eles diminuíram para 1, eles, o Goiás. O Bahia meteu 3-1 e terminou com 3-3 e depois 4-3. Se é um outro time e o Goiás passa uma situação também muito difícil, o Bahia não tirava esse resultado nunca. Mais ainda, se não fossem Cauli com exibição admirável e o Everaldo mostrando sua marca de artilheiro, 3 gols entre os 6 que o Bahia fez, o Bahia passaria um grande vexame e talvez estivesse assinando a sua condenação de passagem para a segunda divisão. Um ótimo resultado, sem dúvida. Não quero estragar o prazer de ninguém, de jeito algum. Estamos comemorando, estou mesmo comemorando, com muita alegria, mas para mim é flagrante a facilidade como o Bahia toma gols na partida. Gols que você diz assim, lá vai o cara, lá vem os caras, cruzou uma bola, vai lá de cabeça. E aqui para nós, Rezende,
esse pênalti de novo, esses pênaltis que o Bahia tem cometido a cada jogo não podem se repetir. Um absurdo, não tinha a menor condição do atacante fazer alguma coisa. Ele podia até driblar a Rezende, deixar a Rezende no chão, dar um banho de cuia no zagueiro, botar debaixo das pernas do goleiro, isso era depois. Mas no lance, não tinha por que Rezende chegar no adversário. Essas coisas realmente nos entristecem, nos esmorecem e trazem aquela reflexão. Se é um outro time que nem o Goiás, mesmo jogando em casa, mesmo sendo um time entrosado, perigoso, mas que jogou com sérios desfalques. 3 jogadores importantes no seu time não participaram daí. Não desmereço o resultado do Bahia, porque, como já disse aqui, a gente torce, mas não distorce. Há pontos vulneráveis e que o Bahia precisa ter muito cuidado, dê uma respirada boa, mas mesmo vencendo com um grande resultado e fora de casa, o tricolor ainda está de olho em Vasco e São Paulo. Estará de olho amanhã, nós estamos gravando agora, sábado, logo depois do jogo do Bahia, em Palmeiras e Santos. Ou seja, importantíssimo resultado, grande resultado, é para se comemorar mesmo, mas ainda precisa mais coisa, viu, Diego? Ah, precisa de muita coisa. Não Eu é? acho importante a gente destacar as partidas ofensivas, sem dúvida, de Cauli, como você disse. Cauli, o Bahia é outro com Cauli. Essa é a frase que eu acho que resume a situação. O Bahia é um sem Cauli e o Bahia é outro com Cauli. Cauli é o jogador que dá o passe final, é o jogador que se posiciona entre linhas, é o jogador que se projeta com a bola dominada e dá velocidade ao jogo. Cauli é um jogador precioso e a ausência de Cauli faz uma falta enorme ao time do Bahia. Mais uma vez ele comprovou isso. Outro destaque ofensivo, sem dúvida, foi Everaldo. Everaldo É. muito questionado. Everaldo. E assim, o primeiro gol, o lance de Cauli pela direita, caindo pela direita, fez o cruzamento e Everaldo completou pro gol. É um gol que é de centroavante normal, né? Teve aquela confusão ali na área, sobrou. O segundo gol de Everaldo, né, o terceiro gol do Bahia, eu achei um gol que demonstrou alguma qualidade. A jogada de Cauli muito boa, o passe muito bom, mas ele se posicionou bem, bateu de primeira no canto e demonstrou qualidade. E o outro gol de Everaldo, que foi o quarto gol do Bahia, um gol de empate. Naquela ocasião, eu acho que se o Bahia não empatasse logo aquele jogo, o jogo caminhava para o final triste que se apresentava depois dos acréscimos do primeiro tempo e de tomar um gol com 5 minutos do segundo tempo, estando jogando melhor no segundo tempo. O Bahia começou o segundo tempo bem, pressionando, É, com o controle de bola, e aí, mais uma vez, no vacilo. Achei que o Marcos Felipe foi infeliz na jogada, uma jogada que não tinha porque ele sair daquela maneira. O jogador estava colado na linha de fundo, então o próprio Marcos Felipe não foi muito feliz, mas fez pelo menos 2 intervenções muito importantes no jogo. Né? Mas aquele momento era um momento muito decisivo. O Everaldo fez um gol de centroavante, né? E assim, e ainda participou diretamente do quinto gol, outro gol imenso, né? O gol de Rafael Ratão, jogando pela direita, né? Rafael Ratão entrou no lugar de Ademir, que estava pelo lado direito, como costuma fazer, e pela direita ele completou um cruzamento de trivela ali de Everaldo, e Everaldo foi decisivo. São 3 gols e uma assistência. É aquela questão incontestável, o desempenho de Everaldo e o caráter decisivo da sua participação no jogo de hoje. Continua ao longo do ano devendo, continua achando que o Bahia deve estudar outras opções para centroavante, porque eram 6 ou 7 jogos sem fazer gols e agora vieram esses 3 muito bem-vindos, que essa confiança que Rogério Ceni deposita nele deu frutos nesse jogo e, claro, que a gente torce para continuar acontecendo isso, mas, como você disse, sem distorcer as atuações ruins anteriores de Everaldo. Outro destaque que eu queria falar foi um golaço de Gilberto, né? Um gol histórico de Gilberto, né? Uma percepção impressionante do jogo, execução maravilhosa. Lembra um gol clássico de David Beckham no campeonato inglês, né? Que ele olhou o cara de longe, o cara voltou é desesperado pro verdade. gol e não teve jeito. Então foi um golaço de Gilberto. Gilberto fez jogadas importantes, mas, como você falou bem, os lados do Bahia têm problemas, as laterais do Bahia continuam apresentando problemas defensivos e a qualidade dos jogadores já melhorou. O Camilo é um bom jogador, o Gilberto é um bom jogador, mas os esquemas de cobertura e a atenção que a defesa do Bahia precisa dar às jogadas de ultrapassagem tem que melhorar urgentemente. O Bahia tomou 4 gols do Goiás. Isso aí tem que ser dito. Fez 6, estamos comemorando um grande resultado,
mas o Bahia tomou 4 gols do Goiás e isso não pode acontecer. O Bahia não pode abrir 3-1 e tomar uma virada para 4-3, porque aí quando isso acontece o time normalmente não consegue voltar. Voltou, felizmente, vencemos, mas não dá para esconder essa situação, né, pai? Sem dúvida. Na medida em que você toma gol, você tem uma preocupação no time. Quando você toma gols, desestabiliza. Quando você está com a vantagem folgada, o adversário empata e vira dentro de casa e você começa a jogar mal, aí é o caos. De toda sorte, o Bahia teve, como disse o próprio Everaldo, aí no final da partida, teve resiliência, quer dizer, ele teve a virada, ele teve aquela sair das cinzas, qual Fênix, como está na história. Então, o Bahia teve essa virada, teve essa forma de dar o troco ao Goiás num jogo sempre difícil. Agora também não vamos dizer, porque o Goiás é o adversário fácil. Não é. E antes do jogo do Bahia, muita gente apontava, inclusive, não é, meu amigo Hermes, aquele pessoal da Vênus Platinada, não é, Escobar, uns e outros, não sei quem, dando favoritismo ao Goiás. Sou pelo justo, Richarlison, que foi jogador do São Paulo, do grande São Paulo, do querido São Paulo, foi Bahia na cabeça. Obrigado, Richarlison, pela avaliação. A torcida agradece, mas foi bem assim. Então, é verdade que enfrentamos um adversário que dentro de casa cria dificuldade, o clima lá é seco, há um calor muito forte e abafado. Vocês estão no Nordeste, conhecem, mas o Nordeste tem praia, lá não tem. O Bahia mostrou serviço, não vamos botar zero. Um belíssimo resultado, não vamos botar zero. Mas os flancos do Bahia ainda são muito vulneráveis. É indiscutível isso. E é inadmissível, mesmo o Rogério Ceni tendo feito substituições que deram certo, é inadmissível não colocar num jogo como esse, àquela altura, Luciano Juba. Inadmissível. Outra coisa, Biel já pede passagem há muito tempo. Se é que não entra de primeira no time, tem que voltar no intervalo com Biel. É um jogador diferenciado, que tem qualidade, tem bom posicionamento e, acima de tudo, ele fica aceso o jogo todo. Tanto que fez mais um gol para o Bahia àquela altura, quando os caras pensavam que podiam empatar. Biel fez o gol, aí, adeus. Adeus, Goiás. Rapaz, o pessoal que seca o Bahia aqui na vizinhança, quando os caras empatarem 3-3, quase derrubam o prédio, viu? Façam isso não, deixa eu viver. Pois é. Muita gente aparecendo também aqui nos nossos comentários, falando uma coisa, mas eu acho que essa semana não vai aparecer tanto, não. Tenho essa É, leve impressão que não vai eu também. aparecer tanto, não. Mas sobre as mudanças que o Rogério fez, pai, eu Sim, gostaria de pode destacar. aparecer, né, Diego? Como? Pode aparecer. Com educação, pode aparecer, não Claro, tem pode problema. aparecer, mas eu acho que essa semana não vai aparecer muito, não. Tem Não, não. essa intuição. Só como É, Rogério fez muitas alterações, usou as 5 substituições, eu montei aqui também para compartilhar com os amigos. pronto. Ah, como o Bahia terminou o jogo, que é uma questão que eu achei bem interessante como o Bahia terminou o jogo. O Bahia terminou o jogo com 3 zagueiros, né, com Raul Isso. Gustavo, Vitor Hugo e Gabriel. Os 2 Hum, laterais, que foram Gilberto e Matheus Bahia, que entrou no lugar dele, ele entrou no lugar de Cândido na esquerda e fez, inclusive, 2 jogadas defensivas importantes. É um jogador que tem foi. características mais defensivas que Camilo Cândido e ajudou no final do jogo. E aí o Bahia Sim, ficou com aquela dupla de volantes. Eu fiquei com medo de Rezende ser expulso, um medo danado de Rezende ser expulso, também. que tomou um cartão, mas ficou até o final e não foi expulso, né? E aí com ele, com o Acevedo, que entrou no final do jogo, entrou bem, dando aquela tranquilidade que Muito, Acevedo já, aquele passe muito. rasteiro que segura o jogo no momento que o Bahia estava precisando disso. E o Bahia jogou mais à frente. Isso foi importante. O Bahia recuou, colocou mais jogadores defensivos, colocou para segurar o ímpeto do adversário. Mas o Bahia deixou Tassiano, Biel e Ratão em campo. E os 3 continuaram tentando jogar. Seguraram o jogo, tocaram a bola, sofreram falta, tudo isso, mas não deixaram o Goiás com aquela sensação de vou pressionar o tempo todo e uma hora eles vão ceder. Não. O Goiás, quando veio, tinha contra-ataque, tinha Biel ciscando, partindo para cima, tinha Tassiano ali ganhando bolas importantes no meio de campo e tinha Ratão também
fazendo uma fumaça lá na frente. E a partir daí o Bahia conseguiu segurar, o Goiás não teve muitas chances claras no final da partida, então as mudanças que o Rogério fez para sustentar um pouquinho mais, elas deram certo e acabaram no final do jogo, uma jogada puxada por Tassiano lá na ponta, a bola passou por Ratão e Biel deu números finais a essa partida histórica, né? Uma partida de 10 gols no Campeonato Brasileiro, é uma partida que a gente não vai esquecer por muito tempo. Fico feliz que todo mundo, na verdade, que está acompanhando o Farol Tricolor hoje, com certeza está com o coração em dia, pode até ficar um tempinho sem realizar uns exames de rotina, porque o coração deve estar bom, viu, pai? Com certeza, com certeza. O grande lance que eu achei também foi que em algumas oportunidades, é preciso destacar também, você trouxe bem, a participação de Tassiano. Um jogador importante, voluntarioso, técnico, de bom posicionamento. Algumas vezes esteve na meia-lua da nossa defesa, outras vezes no meio de campo, caindo pela esquerda, um jogador de extrema utilidade, que não pode ser fixo como segundo cabeça de área, de jeito algum. Mas o outro grande lance que eu achei foi que, a uma certa altura, na saída pelo meio de campo, a bola estava com o Ratão. Devia estar naquela posição, Tassiano, e Ratão caindo mais pela esquerda. Ratão errou umas 2 saídas de bola, porque não é a característica dele. Em alguns instantes, bastava prender a bola. Na outra, esperar um companheiro chegar perto. Ratão, com impetuosidade, com vontade de ganhar o jogo, ele quis dar umas 2 saídas erradas, provocando o contra-ataque do Goiás, que ofereceu algum perigo. É um Mas destaque hoje também, você falou de Tassiano, um destaque, Tassiano foi capitão hoje, né? Foi escolhido para ser foi capitão do time e realmente isso. mostrou ali, principalmente no segundo tempo, esse espírito de liderança, esse perfil de um dos líderes do grupo mesmo, de uma das pessoas que sabe conduzir o grupo, apesar de todas as oscilações do Bahia, das falhas defensivas lamentáveis. Ali o Bahia, em algum momento do segundo tempo, o Bahia conseguiu controlar o jogo e isso se deve muito à boa participação de Tassiano ali no meio de campo. Fundamental, fundamental, fundamental. Jogador importantíssimo. Lobo também, como você disse, vou ressaltar, vou acentuar, reforçando o que você disse, a presença de Acevedo é importantíssima. Ele, o Zinho, que era jogador de futebol, já comentarista, não estou comparando um com o outro, mas tinha esse tipo de atuação. Ele chegava mais para a defesa, ele chegava mais para o meio, chegava para o ataque, e Zinho era atacante. Zinho era chamado de enceradeira. Alguns fazendo assim do lado pejorativo, mas no bom sentido, Zinho vinha limpando ali, ajeitando, dando brilho, jogador de importância muito grande. Foi no Palmeiras, foi no Flamengo, foi no Cruzeiro, foi no Grêmio, foi na Seleção Brasileira, campeã com o Filipão na Alemanha. Então, importante, sem comparar, mas dizendo o estilo, porque você via a essa altura e o Nicolas Acevedo, ele é propriamente um jogador de meio de campo. Sim. Mas ele caiu pela direita, caiu pela esquerda, chegou algumas vezes à frente e ele tem um toque refinado na bola. Tem jogadores que batem na bola, outros tocam na bola. O Acevedo toca na bola. Mas foi bom. Importante, valeu pelo resultado, importantíssimo. E a marcha do placar foi impressionante. Indiscutivelmente foi impressionante. O pessoal do secador ficou doido. Imagino quando o Bahia fez 6-4, como é que não ficaram, hein? Tudo caladinho. Verdade. Você falou de Zil campeão também, campeão com a seleção brasileira em 94, lá nos Estados Unidos, né? Foi titular da equipe naquela ocasião, lá na Copa dos Estados Unidos, Copa de 94, Zinho campeão, lá jogando ao lado de Mazinho e na frente com Bebeto e Romário, seleção de Parreira. Eu vou trazer aqui, a gente já está terminando, já falamos assim dos aspectos do jogo, mas trazer só porque houve muita coisa com esse placar inusitado, né? E aí, só trazer, a gente não. É um merchan gratuito aqui do Joanas Boteco, compartilhando aí com os amigos, que pagou, segundo tinha anunciado antes do jogo, uma cerveja para cada mesa, para cada gol do Bahia. Então vamos fazer esse merchan gratuito aí do Joanas Boteco, porque. Tá liberado. Porque o prejuízo foi grande, então vamos ajudar aqui no Farol Tricolor, o pessoal do Joanas Boteco aí, para recuperar, porque é brincadeira, 6 cervejas gratuitas por mesa. Não é mole, não. Um placar desse, uma promoção antecipada, cria esse tipo de situação e ainda bem. Tenho certeza que os tricolores de lá estão todos satisfeitos com essa história.
Mas vamos terminando? Vamos mais uma vez pedir aos amigos que se inscrevam no canal, né? Curtam esse vídeo, ativem as notificações para continuar acompanhando o nosso Farol Tricolor. Mais algum detalhe, pai? Só registrando o Igor Santos, nosso amigo, já inscrito no Farol Tricolor. Muito obrigado, Igor. Chegou com o pé quente. Você e muitos outros, eu peço licença aos amigos e às amigas que se inscrevem. Vez por outra, eu vou fazer um destaque para um participante, porque são muitos e realmente o nosso tempo é curto. Mas agradeço a todos. Vamos continuar torcendo pelo nosso Bahia, torcendo para Rogério Ceni também olhar mais o jogo, olhar mais o time que ele tem e principalmente reforçar. O Bahia tem o melhor ataque do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Disparado o melhor ataque. Mas tem uma das mais fracas defesas desse Campeonato Brasileiro. Então, não é à toa. Há pontos que precisam ser corrigidos urgentemente. E é preciso que se tenha uma atenção, notadamente, para os lados da defesa. Com Gilberto, não por culpa do Gilberto especificamente. Com o Camilo, não por culpa do Camilo especificamente. São jogadores que se soltam mais. O Gilberto fez um golaço, mas é preciso que tenha alguém que cubra, porque na corrida ele perde. Normal, ninguém é de aço, ninguém é de ferro. Mas, sem dúvida alguma, agradeço a todos. Vamos continuar na torcida, lembrando que vai ter mais um tempo de intertemporada, um luxo, por conta das datas FIFA. O Bahia volta a jogar no dia 18, aqui na Fonte Nova, é uma quarta-feira, 21h30, para descontar as duas partidas que o Tricolor fez fora, perdendo para o Flamengo. Cadê o apito? Aliás, Klaus esteve bem no jogo hoje, hein? Só que depois que Gilberto fez aquele gol, a reposição de bola do Goiás estava muito rápida e o Klaus foi deixando. Mas tudo bem, 6-4 está uma delícia. Depois o Bahia joga com Fortaleza na volta dessa intertemporada. Obrigado a todos vocês. Que domingo ótimo, que sábado maravilhoso. Que continue assim. Aquele abraço. Valeu, bora Bahia! Isso.